Pai universal, fonte de toda vida e amor. Com humildade e gratidão, elevamos nossas mentes e corações a Ti, agradecendo por esse dia, pela dádiva da vida e pela oportunidade de Te servir em Tua grande criação. Reconhecemos a Tua presença e o Teu propósito divino, que nos chama a viver conforme a Tua vontade, a buscar a verdade e a seguir o caminho que nos conduz ao paraíso. Concede-nos, Pai eterno, sabedoria e coragem para sermos os novos apóstolos da quinta revelação, levando os ensinamentos do Teu Filho, Micael de Nébadon, nosso amado Jesus, a todas as pessoas que cruzarem o nosso caminho. E possamos ser luz nesse mundo, refletindo a verdade, a beleza e a bondade que provém de Ti. Ajuda-nos a amar como Jesus amou, a servir com humildade e a compartilhar a esperança do reino de Deus com fé e determinação. Que nossas vidas sejam um testemunho vivo da Tua paternidade e da irmandade universal de todos os seres. Guiados pelo nosso ajustador do pensamento e pelo Espírito da verdade, que possamos crescer em compreensão espiritual, permanecendo sempre fiéis à Tua vontade e confiantes em Tua orientação amorosa. Pai Celeste, fortalece-nos na jornada ascendente para que em cada pensamento, em cada palavra e ação, possamos glorificar-te e cumprir o propósito sublime de alcançar-te no paraíso. Assim, entregamos este dia em Tuas mãos, confiando que a Tua vontade será feita em nossas vidas, hoje e sempre. Amém. Bem, obrigado, Sussu. Como Amém. sempre, muito legal. Ok, vamos lá então. A entrada a segunda-feira de Jesus ali em Jerusalém, né? O documento 173. Tem alguém que quer nos ajudar com a leitura aqui? Eu quero, Henrique. Vamos lá, Yara, então, dale. Documento 173. A segunda-feira em Jerusalém. Nessa segunda-feira, pela manhã, bem cedo, tal como havia sido combinado de antemão, Jesus e os apóstolos reuniram-se na casa de Simão, em Betânia, e, após uma troca de ideias breve, partiram para Jerusalém. Os 12 mantiveram-se estranhamente silenciosos enquanto caminhavam para o templo. Não se haviam recuperado da experiência do dia anterior. Estavam expectantes, temerosos e profundamente afetados por um certo sentimento de distância que tinha a sua origem na mudança de tática adotada pelo mestre, combinada com a sua instrução para que não se engajassem em nenhum ensinamento público durante essa semana de Páscoa. Enquanto esse grupo descia o Monte das Oliveiras, Jesus indo à frente e os apóstolos seguindo imediatamente atrás, em silêncio meditativo, um único pensamento preponderava nas mentes de todos, exceto de Judas Iscariotes, o qual era: o que o mestre fará hoje? O único pensamento que absorvia Judas era: o que farei? Devo continuar com Jesus e os meus companheiros ou devo retirar-me? E se eu resolver abandonar tudo, como vou fazer esse rompimento? Por volta de 9 horas dessa bela manhã, esses homens chegaram ao templo. Foram imediatamente para a ampla praça onde Jesus ensinara tão frequentemente e, após saudar os crentes que o aguardavam, Jesus subiu em uma das plataformas para os instrutores e começou a falar à multidão que se reunia. Os apóstolos mantiveram-se a uma curta distância e esperaram os acontecimentos. Algum Muito comentário? obrigado. Não, muito obrigado, Yara. Muito bem, pessoal. Alguém quer comentar sobre esse texto? Esse é um texto curto da introdução desse documento. E só para lembrar um pouquinho a história,
no documento anterior, quando a gente teve aquela entrada triunfal de Jesus montado no burrico lá, com a multidão aclamando a Jesus, que aqui os cristãos celebram como Dia de Palmas, né? Acho que é isso daí, eu não sei, Domingo de mas Ramos. é Domingo de Ramos, isso. Então, tinha aquela multidão toda que estava seguindo Jesus e a multidão de Jerusalém que veio se encontrar com Jesus. Uma verdadeira multidão. E a grande frustração de todos os apóstolos ali era porque que Jesus não tinha aproveitado aquela multidão para se dirigir a eles e falar do reino dos céus. Sempre lembrando que todos os apóstolos e a maioria daquela população lá que aguardava o Messias ansiava que com essa entrada do Mestre ali em Jerusalém, ele fosse estabelecer o reino dos céus aqui na terra. Apesar de Jesus tantas vezes ter dito que o reino dele não tinha nada a ver com o nosso mundo do ponto de vista material, mas sim espiritual, era um reino espiritual. Então, a gente se lembra bem das expectativas em torno disso daí tudo, né? Todo mundo. Jesus existia, mas não adiantava. O pessoal achava que ele ia estabelecer aqui o reino que era prometido com a chegada do Messias e aquele negócio todo. Então, para esse grupo de apóstolos, com exceção de Judas, e para esse povo todo que estava ali aclamando e recebendo Jesus, Jesus era isso, era a esperado Messias que estava chegando para estabelecer o seu reino, um homem que tinha feito grandes prodígios, ressuscitado Lázaro, tinha uma força divina dentro de si, podia fazer coisas sobrenaturais, etc. Então, essa era a razão. Para Jesus, essa entrada aí era o salvo-conduto dele, né? Que se ele tivesse entrado sozinho ali e ninguém tivesse em volta dele, os guardas do templo lá iam imediatamente prendê-lo. E ele ainda queria ficar por ali mais um tempo ainda, antes de ter que enfrentar aqueles momentos finais da vida dele. Então, Jesus sabia muito bem da importância de ter esse povo aclamando ele ali e tudo, porque aí os guardas do templo ficaram com medo de prender Jesus e ter o povo revoltando-se, transformar Jesus, então, num mártir, né? E aí sobrou a ideia de Judas Iscariotes, que vocês se lembram, Judas era o mais judeus entre os judeus ali, ele era um judeu fanático, né? E ele, mais do que nenhum dos apóstolos, tinha uma expectativa muito grande de que o mestre fosse, então, aquele descendente de Davi, iria estabelecer o reino de Davi. E como assim, né? Um rei, um soldado, uma majestade, um guerreiro, entra na cidade mais importante da Judéia, montada num burro. Isso é papel de rei? Isso é papel de guarda? Isso é papel de guerreiro? Isso é papel de soldado? Então, ele ficou com vergonha de Jesus. E os amigos dele ridicularizavam ele justamente por conta disso, né? Então, por isso que Judas estava ali capitulando e, e realmente a cabeça dele não estava muito boa, né? Ele estava envergonhado com aquele processo que estava acontecendo. Então, os apóstolos, com a moral derrubada, porque eles não entendiam essa atitude de Jesus de não ter aproveitado aquela multidão, assim como eles não entenderam a vida toda, né? Muitas das decisões e coisas que Jesus fez.
própria ressurreição de Lázaro e muitas outras coisas. Eles sempre tiveram dificuldade para entender tudo isso. Então, esse é o cenário que está se desenhando aqui, é o day after, né? O dia seguinte, né? A todos esses episódios. E é isso que está relatado aqui nessa introdução. Eu não sei se alguém quer acrescentar algum comentário sobre isso, senão nós continuamos a leitura ali, que ali já vai estar, então, entrando no tema de hoje. Muito bem. Então, nós vamos prosseguir com a leitura aqui. E aí, o primeiro tópico aqui desse documento, né, depois dessa introdução, é a purificação do templo. Quem vai nos ajudar com a leitura aqui? Eu posso. Boa, Egli. Estava esperando Sim. você. Primeiro, a purificação do templo. O imenso tráfico comercial havia surgido em função dos serviços, das cerimônias e do culto no templo. Era o comércio que provia os animais adequados aos vários sacrifícios. Embora fosse permitido que os fiéis trouxessem o próprio animal do sacrifício, persistia o fato de que esse animal devesse estar livre de toda mancha, no sentido dado pela lei levítica e segundo a interpretação dos inspetores oficiais do templo. Muitos dos fiéis haviam passado pela humilhação de ter o seu animal supostamente perfeito rejeitado pelos examinadores do templo. Por isso, tornou-se uma prática comum comprar no templo os animais para o sacrifício e, embora houvesse vários postos perto do Monte das Oliveiras, onde pudessem ser comprados, havia se tornado uma moda comprar esses animais diretamente dos cercados do templo. Gradualmente cresceu o costume de se vender todas as espécies de animais de sacrifício nas praças do templo. E assim, passou a existir um negócio extenso, no qual lucros enormes eram auferidos. Uma grande parte desses ganhos era reservada ao tesouro do templo, e a maior parte, contudo, ia indiretamente para as mãos das famílias dos altos sacerdotes no poder. Essa venda de animais no templo prosperou porque, quando o fiel comprava um tal animal, embora o preço fosse tão mais alto, nenhuma taxa mais tinha de ser paga. E o fiel podia estar seguro de que o sacrifício proposto não seria rejeitado sob o pretexto de que o animal possuiria defeitos técnicos ou imaginários. De quando em quando, um sistema de preços exorbitantes era praticado para com a gente comum, especialmente durante as grandes festas nacionais. Em outros momentos, os sacerdotes de maior cobiça chegavam a cobrar o equivalente a uma semana de trabalho por um par de pombas, o qual poderia bem ser vendido ao pobre por uns poucos centavos. Os filhos de Anás haviam começado já a estabelecer os seus bazares nos recintos do templo, aqueles mesmos mercados de gêneros que perduraram até o momento em que foram, afinal, destruídos pelos populares 3 anos antes da destruição do próprio templo. O tráfico de animais e de outras mercadorias para o sacrifício, entretanto, não era o único modo pelo qual se profanava as praças do templo. Nessa época, havia-se fomentado um sistema extenso de intercâmbio bancário e comercial, que foi levado até para dentro dos recintos do templo. E tudo isso acontecera do seguinte modo: durante a dinastia dos Amonianos, os judeus cunhavam as suas próprias moedas de prata e,
havendo sido estabelecida a prática de exigir-se que os tributos no valor de meio ciclo ao templo, todas as outras taxas do templo eram pagas nessa moeda judaica. Tal regulamentação tornava necessário que se licenciassem cambistas para converter as muitas moedas em circulação na Palestina e em outras províncias do Império Romano por esse ciclo ortodoxo de cunhagem judaica. A taxa do templo por pessoa, pagável por todos, exceto pelas mulheres, escravos e menores, era de meio ciclo, uma moeda que aproximadamente 1 centímetro de diâmetro e larga espessura. Na época de Jesus, os sacerdotes estavam isentos também do pagamento de das taxas do templo. E, desse modo, entre os dias 15 e 25 do mês anterior à Páscoa, os cambistas autorizados instalavam os seus postos nas principais cidades da Palestina, com o propósito de fornecer ao povo judeu a moeda adequada para pagar as taxas do templo quando estivesse em Jerusalém. Depois desse período de 10 dias, os cambistas iam a Jerusalém e continuavam com as suas mesas de câmbios nas praças do templo. Era-lhes permitido cobrar uma comissão equivalente a 3 ou 4 cêntimos pela troca de uma moeda cujo valor era de cerca de 10 cêntimos. E caso uma moeda de maior valor fosse oferecida para a troca, era-lhes permitido cobrar em dobro. Do mesmo modo, esses banqueiros do templo recebiam com lucros pela troca de qualquer dinheiro destinado à compra de animais para sacrifício ou destinado ao pagamento de votos e oferendas. Esses cambistas do templo não apenas efetuavam os negócios bancários pelo lucro do câmbio do câmbio de mais de 20 moedas diferentes que os peregrinos visitantes traziam periodicamente a Jerusalém, mas também participavam de todas as outras espécies de transações pertinentes ao negócio bancário. E tanto o tesouro do templo quanto os seus dirigentes lucravam tremendamente com essas atividades comerciais. Não era incomum que o tesouro do templo guardasse o equivalente a mais de 10 milhões de dólares, enquanto a gente comum definhava na pobreza e continuava a pagar arrecadações injustas. Na segunda-feira, pela manhã, em meio à multidão barulhenta de cambistas, de mercadores e de vendedores de gado, Jesus tentou ensinar o evangelho do reino do céu. Não era ele o único a ressentir-se dessa profanação do templo. A gente comum, especialmente os visitantes judeus de províncias estrangeiras, também se ressentia sinceramente dessa profanação especulativa da casa nacional do seu culto. Nessa época, o próprio Sinédrio mantinha as suas reuniões regulares em uma sala cercada por todo esse murmúrio e confusão de comércio e de câmbio. No momento em que Jesus estava para começar a falar, duas coisas aconteceram que prenderam a sua atenção. Na casa de dinheiro de um cambista por perto, havia surgido uma discussão violenta e calorosa sobre uma comissão excessivamente elevada cobrada a um judeu de Alexandria, enquanto, ao mesmo tempo, a atmosfera foi rompida pelos mugidos de uma manada de uns 100 bois, os quais estavam sendo conduzidos
de um setor dos currais para o outro. Quando se deteve, contemplando silenciosamente e pensativamente essa cena de comércio e confusão, Jesus observou perto de si um Cândido Galileu, um homem com quem ele certa vez havia falado em Roma, sendo ridicularizado e empurrado por uns judeus arrogantes e pretensiosamente metidos a superiores. E tudo isso combinado produziu um dos estranhos acessos periódicos de indignação emotiva na alma de Jesus. Para assombro dos seus apóstolos, que estavam por perto e que se abstiveram de participar naquilo que logo aconteceu, Jesus desceu a plataforma de instrutor e dirigiu-se ao garoto que estava conduzindo o gado pela praça, tomou dele o chicote de cordas e rapidamente tirou os animais do templo. Isso, todavia, não foi tudo. A passos largos e majestosamente, diante do olhar assombrado dos milhares de pessoas reunidas na praça do templo, Jesus dirigiu-se ao curral mais distante e pôs-se a abrir as porteiras de todos os currais e a colocar para fora os animais aprisionados. Nesse momento, os peregrinos ali reunidos ficaram exaltados e, em uma gritaria tumultuada, foram até os bazares e começaram a virar as mesas dos cambistas. Em menos de 5 minutos, todo o comércio foi varrido do templo. No instante em que os guardas romanos da vizinhança surgiram em cena, tudo havia sido aquietado e a multidão já se encontrava comportada e Jesus, voltando à plataforma do orador, disse à multidão: Vós testemunhastes neste dia o que está escrito nas Escrituras. A minha casa será chamada de uma casa de oração para todas as nações, mas fizestes dela um covil de ladrões. Antes, contudo, de Jesus poder dizer outras palavras mais, a grande multidão irrompeu em hosanas de louvação. E logo em seguida, um grande grupo de jovens, saindo da multidão, cantou hinos de gratidão por os mercadores profanos e usuários haverem sido expulsos do templo sagrado. Nesse momento, alguns dos sacerdotes tinham chegado ao local e um deles disse a Jesus: Não ouvis o que os filhos dos levitas dizem? E o mestre respondeu: Nunca lestes da boca das crianças e dos lactentes a louvação saiu perfeita? Durante todo o restante daquele dia, enquanto Jesus ensinava, os guardas colocados pelo povo vigiavam em cada arco de entrada e não permitiriam que ninguém levasse sequer uma vasilha vazia pelas praças do templo. Quando os principais sacerdotes e os escribas ouviram contar sobre esses acontecimentos, ficaram sem fala. Quanto mais temiam o mestre, mais ficavam determinados a destruí-lo. Mas se sentiam confusos, não sabiam como executar a sua sentença de morte, por temeram bastante as multidão, que agora expressavam abertamente a sua aprovação pela expulsão dos especuladores profanos. E durante todo esse dia, um dia de paz e de tranquilidade nas praças do templo, o povo ouviu aquele ensinamento e manteve-se literalmente suspenso pelas palavras do mestre.
Essa ação surpreendente de Jesus estava além da compreensão dos seus apóstolos. Eles ficaram tão desconcertados pela ação repentina e inesperada do seu mestre que permaneceram agrupados durante todo o episódio, perto da plataforma do orador, e não levantaram sequer um dedo para ajudar nessa limpeza do templo. Se esse acontecimento espetacular tivesse ocorrido no dia anterior, no momento da chegada triunfal de Jesus ao templo, no término da sua tumultuada procissão pelos portões da cidade, todo o tempo aclamado em altos brados, a multidão teria estado pronta para tudo. Mas, vindo como veio, ninguém se encontrava absolutamente preparado para participar. Essa purificação do templo mostra a atitude do mestre para com a comercialização das práticas da religião, bem como a sua abominação por todas as formas de injustiças e de exortação dos pobres e dos ignorantes. O episódio demonstra também que Jesus não via com aprovação a renúncia de empregar a força de proteger a maioria de um certo grupo humano qualquer contra as práticas desleais e escravizadoras de minorias injustas, as quais podem entrincheirar-se por detrás do poder político, financeiro ou eclesiástico. Não se deve permitir que homens astuciosos, perversos e artificiosos organizem-se para a exploração e opressão daqueles que, por causa do seu idealismo, não estão dispostos a recorrer à força para se autoproteger ou para a execução dos seus projetos dignos de louvor. Obrigado, Egli. Texto longo, né? Eu já ouvi muitas histórias controvertidas sobre esse texto aqui, mas vamos aguardar aqui as manifestações. Alguém quer comentar alguma coisa sobre o texto? Muito bem. Alguns aspectos importantes aqui, né? Eu estava falando e já ouvi muitas histórias, e uma delas que me foi perguntado numa reunião é se Jesus perdia as estribeiras, se ele perdia a paciência, se ele se deixava dominar por uma explosão de sentimentos. E se esse momento vivido aqui não teria sido uma circunstância dessa. O que vocês acham? Então, eu acho que não, né? É, Jesus, na verdade, não feriu ninguém, não machucou ninguém, tocou o povo para fora dali. Mas tem várias coisas que poderiam justificar isso, né? Além da ideia de aviltamento, da casa do pai, né? E da exploração do povo, que era uma coisa que já realmente incomodava Jesus, essa exploração, né? Jesus, então, ali aproveitou aquele momento ali para dar continuidade àquela situação que lhe garantia que ele continuasse no meio da multidão, atuando entre a multidão, sem que os guardas do Sinédrio pudessem fazer qualquer coisa, porque quando aconteceu esse evento, ali está explicado no texto, né?
Os guardas ficaram com medo, o povo ficou do lado de Jesus ali, porque concordou com a expulsão daquela turma toda, se sentia explorado. E aí o pessoal falou assim: caramba, que negócio é esse, né? Vamos nos meter nessa, os guardas, né? Nos meter nessa confusão. A verdade, eles estavam desarmados, não sabiam o que. Desarmados no sentido, não de não ter armas, mas no sentido de não saber que atitude tomar naquela situação, né? E, e realmente foi uma situação que favoreceu bastante a Jesus ali para preservar a integridade dele enquanto ele se permanecia ali, ao mesmo tempo que Jesus deu vazão ao ensinamento de que ali não era lugar daquilo ali, né? E que a exploração do povo não era aceitável. Então, essa ideia de que não podíamos explorar o povo e fazer todas aquelas palhaçadas que o pessoal fazia ali, não deixa de ser um ensinamento de Jesus para todos nós. Então, acho que essa que é a ideia. Sâmia, vou deixar aqui você falar, vamos ver, e depois vamos ali com o Caio. É só uma pergunta aqui que eu fiquei curiosa. Essa aí é a versão que o livro Jurante dá para aquela situação que Jesus chega no templo e grita, derruba as coisas? Essa é a Que é versão que o livro de Urântia dá para essa situação, e que eu suponho que é a versão certa trazida pelos reveladores, né? Então, muito bem, legal essa sua pergunta, Sâmia. Oi, Caio. Aqui só um comentário do meu entendimento com respeito a esse episódio aí. Primeiro que foi colocado na Bíblia que isso teria sido com um excesso de raiva e tem essa cena de Jesus pegando e virando as mesas e coisas assim. E Sâmia, conforme dito aqui no livro, de verdade quem viraram as mesas foi o povo enraivecido e seguindo, tentando dar a vazão da sua forma daquilo que Jesus havia feito, que foi simplesmente ver a bagunça que virou aquele lugar, que deveria ser um lugar de adoração, e simplesmente baixou, pegou os bois, jogou para fora, pegou os animais, tirou os animais de lá, e depois o povo, né, fez as outras coisas, tá? É uma coisa que é dita e expressada no livro em vários lugares, é que Jesus tinha um ressentimento muito grande de duas coisas que eram muito comuns nessa época e com os sacerdotes do Sinédrio. Uma delas era a questão do sacrifício de animais, como você fazia algo errado, ou você tinha ir lá sacrificar animais, e muitas vezes eram sacrificados em quantidades muito grandes em algumas festas, e eram aquilo, imagina, para um lugar santo, ver aquilo não tem nada de santo, é uma ação desse tipo, né? E o outro, que também indignava muito ele, era o fato de que os membros do Sinédrio haviam transformado essa, essa parte ritualística do templo como uma forma de comércio e de exploração e ganhar dinheiro, né? Tanto que é dito depois, mais para frente no livro de Urântia, que o próprio Anás e o Caifás, uma das coisas que incentivou muito eles a depois pedir a crucificação de Jesus Cristo foi justamente que depois dele fazer a purificação do templo, e as pessoas, o povo mesmo não aceitava mais que o comércio entrasse ali no templo, a receita do Sinédrio baixou muito. E eles já não ganhavam tanto dinheiro quanto antes. E a NASA, por exemplo, era muito rico pelas coisas
por esse esquema todo que existia no templo, né? Para uma pessoa santa, simplesmente isso é uma deturpação completa de algo que deveria ser legítimo, né, das pessoas, de ir a um lugar, prestar uma adoração ou fazer a sua parte ritualística pessoal, né? Eu imagino que mais do que a gente, para alguém que sabe muito bem o que é uma adoração real, né, ver aquilo era uma banalidade absurda, né? Mas não entendo que tenha sido um acesso de raiva, entendo mais que tenha sido uma ação energética, firme, né? E essa firmeza que talvez tenha chocado, mais as pessoas. Legal, Caio, obrigado. Muito bom. Roberto, Boa noite, pessoal. boa Olha, noite. eu acho que essa passagem, e mesmo o início desse documento, ele está muito associado à questão de que o reino de Deus está dentro de nós, que o reino de Deus é pessoal. Logo no início do documento, os discípulos não entendiam, a maioria das pessoas naquela época, eles esperavam um rei material. E essa questão, ela é presente nos dias de hoje. A gente confunde essa presença de Deus espiritual no coração da nossa alma pessoal e essa atitude interior de Deus com, com realizações exteriores e materiais. Então, esse texto, ele fala muito da importância desse discernimento. Mas a atitude de purificação do templo, ele mostra que Jesus não era um, um espiritualista puro, ele também era humano. E nessa atitude dele, ele defendeu os injustiçados. Embora essa não fosse a missão, não era uma missão social ou de um governo civil, mas ele não era insensível a essas questões. Então, com essa ação dele, ele mostrou isso. Eu penso também nas pessoas pobres que são exploradas, só que a minha missão principal é espiritual. Mas ele mostrou, antes mesmo da paixão dele, que ele era sensível a isso, né? Esse é o meu comentário. Obrigado, Roberto. Acho que o ponto-chave aqui é a questão da atitude de Jesus e, como sempre, ele agiu, apesar de ter provocado essa confusão, ele agiu de uma maneira consciente, equilibrada, sem perder o seu controle e motivando um ensinamento. Eu acho que desse texto do documento, uma parte que chama bastante atenção é justamente essa parte que eu destaquei aqui, é um resumo disso que foi falado, né? Essa purificação do templo mostra a atitude do mestre para com a comercialização das práticas da religião, bem como a sua abominação por todas as formas de injustiça e distorção dos pobres e dos ignorantes. O episódio demonstra também que Jesus não via com aprovação a renúncia de empregar a força para proteger a maioria de um certo grupo humano qualquer. Todas as práticas desleais e escravizadoras de minorias injustas
as quais podem estrincheirar-se por detrás do poder político, financeiro ou eclesiástico. Um ponto importante aqui, que eu acho que os reveladores nos passam, é essa questão aqui. Não se deve permitir que homens astuciosos, perversos e artificiosos organizem-se para a exploração e opressão daqueles que, por causa do seu idealismo, não estão dispostos a recorrer à força para se autoproteger ou para a execução dos seus projetos dignos de louvor. Então, sempre cabe uma ação contra a injustiça, contra a humilhação, contra a obrigação de sujeitar as pessoas à vontade de outros, né? Muita gente não tem nem como reagir a isso. Então, se a gente está numa posição de defender ou de colocar a limpo essa situação, a gente deve fazê-lo, não deve deixar de tomar uma atitude se nós podemos efetivamente tomar uma atitude, mas também não adianta ser um Dom Quixote, né? Porque se a gente não tem a força, o poder, ou a capacidade, ou a determinação de tomar uma atitude nesse sentido, é melhor se juntar na minoria lá e sofrer junto, né? Porque não adianta nada se fazer de queixote, de queixote. Então, acho que é válida a ideia de que nós devemos lutar por aquelas coisas que nós acreditamos e a moral é mais elevada das coisas e tudo mais. Muito bem, se não houver nenhum comentário adicional, seguimos adiante, mas temos tempo aqui, se alguém quiser falar mais alguma coisa. Vamos avançar aqui na nossa leitura, mais um pouquinho aqui. Agora estamos no item 2, é um documento um pouquinho longo, mas vamos lá. Vai dar para a gente ler a metade dele e parar para discutir. Quem vai nos ajudar aqui? Desafiando a autoridade do mestre. Posso ler. Boa, Sussu. Obrigado. Desafiando a autoridade do mestre. A entrada triunfal em Jerusalém, no domingo, intimidara tantos líderes judeus que eles se abstiveram de prender Jesus. Hoje, essa purificação espetacular do templo, do mesmo modo, adiou efetivamente a prisão do mestre. Dia a dia, os dirigentes dos judeus tornavam-se cada vez mais determinados a destruí-lo, mas ficavam perturbados por dois medos que conspiravam para retardar a hora de desferir o golpe. Os principais sacerdotes e os escribas não estavam dispostos a prender Jesus em público, por medo de que a multidão se voltasse contra eles na fúria do ressentimento. Eles também temiam a possibilidade de terem de convocar os guardas romanos para sufocar uma revolta popular. Na sessão do Sinédrio, ao meio-dia, ficou decidido por unanimidade que Jesus devia ser rapidamente destruído, já que nenhum amigo do mestre comparecera a essa reunião. Contudo, não conseguiram chegar a um consenso quanto ao momento e a maneira de prendê-lo. Finalmente concordaram em apontar 5 grupos para se misturarem ao povo e, então, buscar enredá-los nos próprios ensinamentos ou, de algum outro modo, colocá-lo em descrédito perante aqueles que ouviam o seu ensinamento. E assim, por volta das 2 horas, quando Jesus mal havia iniciado a sua palestra sobre a liberdade da filiação, um grupo desses anciões de Israel abriu caminho até perto de Jesus e, interrompendo-o da maneira costumeira, fizeram essa pergunta:
Com qual autoridade tu fazes essas coisas? Quem te deu essa autoridade? Era de todo próprio que os dirigentes do templo e os oficiais do sinédrio judeu devessem fazer essa pergunta a qualquer um que presumisse ensinar e atuar de modo extraordinário, como havia sido característico de Jesus, especialmente no que concernia à sua conduta recente de retirar todo o comércio do templo. Esses comerciantes e cambistas operavam todos com a licença direta dos dirigentes mais altos, e uma percentagem dos seus ganhos, supunha-se, ia diretamente para o tesouro do templo. Não vos esqueçais de que a autoridade era a senha para todo o mundo judeu. Os profetas estavam sempre suscitando problemas, posto que, tão ousadamente, presumiam ensinar sem autoridade, sem terem sido devidamente instruídos nas academias rabínicas e sem serem ordenados regularmente pelo Sinédrio. A falta dessa autoridade em pregações públicas pretensiosas era considerada como indicadora de atrevimento ignorante ou de rebelião aberta. Nessa época, apenas o Sinédrio poderia ordenar um ancião ou um instrutor, e a cerimônia para tal havia de ter lugar na presença de pelo menos 3 pessoas que tivessem sido assim anteriormente ordenadas. Tal ordenação conferia o título de rabino ao instrutor e também o qualificava para atuar como juiz, obrigando ou desobrigando as questões que poderiam ser levadas a ele para julgamento. Nessa hora, os dirigentes do templo vieram perante Jesus, não apenas desafiando o seu ensinamento, mas também os seus atos. Jesus bem sabia que esses mesmos homens há muito vinham afirmando publicamente que a sua autoridade para ensinar era satânica e que todas as suas obras poderosas haviam sido realizadas pelo poder do príncipe dos demônios. O mestre, por conseguinte, começou a sua resposta à pergunta deles, devolvendo-lhes com uma contrapergunta. Disse Jesus: Eu gostaria de fazer-lhes uma pergunta que, se me responderdes, eu da mesma forma dir-vos-ei por meio de qual autoridade eu faço essas obras. De quem provém o batismo de João? João obteve a sua autoridade dos céus ou dos homens? E quando seus interrogadores ouviram isso, retiraram-se de lado para aconselharem-se entre si quanto à resposta que deveriam dar. Haviam pensado em embaraçar Jesus diante da multidão, mas agora se encontravam muito mais confundidos diante de todos que estavam reunidos naquele momento na praça do templo. E a derrota deles tornou-se ainda mais aparente quando voltaram dizendo a Jesus: A respeito do batismo de João, não podemos responder, não sabemos. E assim responderam ao mestre após haverem argumentado entre si. Se dissermos que vinha do céu, então ele nos perguntará por que não acreditamos nele. E talvez ainda acrescente que recebeu a sua autoridade de João. E se dissermos que provinha dos homens, então a multidão poderia voltar-se contra nós, pois a maioria deles sustenta que João foi um profeta. Desse modo, eles viram-se obrigados, perante Jesus e o povo, a confessar que, mesmo sendo instrutores e líderes religiosos de Israel, não podiam ou não queriam expressar uma opinião sobre a missão de João. E depois que eles falaram, Jesus, abaixando os olhos até eles, disse: Eu tampouco dir-vos-ei por autoridade de quem eu faço essas coisas. Jesus nunca teve a intenção de recorrer à autoridade de João. João nunca fora ordenado pelo Sinédrio. A autoridade de Jesus estava nele próprio e na supremacia eterna do seu Pai. Ao empregar esse método para lidar com os seus adversários, Jesus não teve a intenção de evadir-se da pergunta.
A princípio poderia parecer que ele fosse culpado de uma evasiva magistral, mas isso não aconteceu. Jesus nunca se dispôs a tirar vantagem injusta nem mesmo dos seus inimigos. Na sua evasiva aparente, ele realmente ofereceu a todos os seus ouvintes a resposta à pergunta dos fariseus sobre a autoridade que estava por trás da sua missão. Eles haviam afirmado que Jesus atuava pela autoridade do príncipe dos demônios. E ele havia repetidamente dito que todos os seus ensinamentos e obras vinham do poder e da autoridade do seu Pai nos céus. E a isso os líderes judeus recusaram-se a aceitar e buscavam acossá-lo, levando-o a admitir que era um instrutor irregular, já que nunca havia sido sancionado pelo Sinédrio. Ao responder a eles como o fez, embora sem pretender que a sua autoridade viesse de João, ele satisfez ao povo com a conclusão de que o esforço dos seus inimigos para pegá-lo em uma armadilha efetivamente havia recaído sobre eles próprios e os desacreditava aos olhos de todos ali presentes. E tal genialidade do mestre para lidar com os seus adversários era o que deixava com tanto medo dele. E não tentaram mais perguntar nada naquele dia. Retiraram-se para aconselhar-se ainda mais entre si. O povo, contudo, não demorou em discernir a desonestidade e a insinceridade dessas perguntas feitas pelos dirigentes judeus. Mesmo a gente comum não podia deixar de diferenciar entre a majestade moral do mestre e a hipocrisia insidiosa dos seus inimigos. Contudo, a limpeza do templo havia levado os saduceus a unirem-se aos fariseus, no aperfeiçoamento do plano para destruir Jesus. E os saduceus agora representavam a maioria no sinédrio. Obrigado, Sussu. Bom, no fim, lemos tudo aqui, né? Alguém quer se manifestar, comentar alguma coisa? Desculpe. Muito bem. Então, aqui Jesus, mais uma vez, deu um olé nos caras aqui. Interessante, porque os membros do Sinédrio tinham uma decisão determinada, que era de matar Jesus, né? Eles sabiam que, se eles quisessem sobreviver dentro da política e da forma como eles tinham sobrevivido até então, com a exploração do povo e tudo aquilo ali, para que isso pudesse continuar acontecendo, era preciso que Jesus sumisse do mapa, né? Não podia estar mais ali, sob pena de comprometer a continuidade de todos eles. Então, tinha ali um interesse legítimo de causa própria, legítimo porque eles achavam que isso aí era o que eles tinham direito, então eles se sentiam no direito de defender essa causa própria. Mas é evidente que, aos olhos de Deus, todas essas atitudes não correspondiam. Então, Jesus, mais uma vez, né, ali com esses eventos todo do tempo, usou esses recursos para colocar o povo a seu lado e continuar dificultando a vida dos sacerdotes do Sinédrio para prender a Jesus. É claro que com isso Jesus aproveitava as oportunidades para fazer os seus ensinamentos. Então é isso aí. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Bom, muito boa noite, muito obrigado a todos por terem se disposto a compartilhar desse momento muito gostoso entre todos nós. Boa semana a todos. Que o nosso Pai
nos inspire e nós recebamos essa inspiração para fazer a vontade dele e promover o nosso crescimento espiritual. Muito feliz de ter encontrado a todos vocês aqui hoje. Uma boa semana e boas atividades espirituais a todos. Obrigado.